Educação à distância, mudando realidades. Olá, saudações alunos e alunas do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Thelma Fortes Medeiros e hoje vamos estudar mais um tema, mais uma aula da nossa disciplina Políticas Públicas Educacionais. Primeiro eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de estatura mediana, cabelos até o ombro, na cor castanho escuro. Eu estou usando óculos, estou usando brinco, estou maquiada, eu estou usando um cordão, estou com um vestido azul com estampas de folhas na cor branca e estou usando uma sandália na cor clara. Eu estou no estúdio do campus Porto Velho, Zona Norte. Nós temos ao fundo uma parede branca com pontos que se interligam na cor cinza e ao lado nós temos a frase EAD mudando realidades. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar especificamente as políticas públicas e as reformas educacionais. Seja bem-vindo a mais uma aula onde nós vamos tratar especificamente como se deu e como se configurou as políticas educacionais no Brasil ao longo de todo o seu percurso histórico. Vamos lá, sejam bem-vindos e embarquemos nessa aula. Primeiro vamos discutir o que são as políticas públicas, né? É importante a gente entender, definir bem conceitualmente o que são e o que deriva essas políticas públicas. As políticas públicas, elas são entendidas como ações, programas e decisões tomadas pelo governo em resposta às demandas da sociedade ou em busca de soluções para problemas específicos. Elas abrangem uma ampla variedade de setores, incluindo a educação, a saúde, a segurança, o meio ambiente, entre outros. O objetivo das políticas públicas é promover o bem-estar social, a equidade e o desenvolvimento sustentável, envolvendo a alocação de recursos, a definição de estratégia e implementação de ações específicas. Então, as políticas públicas, elas vêm principalmente garantir o bem-estar social de uma comunidade, de uma população ou de um grupo. E isso, sem dúvida, essas respostas, elas vêm de encontro ao principal anseio dessa demanda que a gente até classificaria como demandas reprimidas, que o poder público não alcança. Então, isso faz com que, obrigatoriamente, as pessoas elas se organizem, elas lancem propostas, elas participem de ações efetivas junto ao governo, para que esse governo possa sistematizar ações para a garantia do bem-estar de toda a população. E, especificamente, como a gente viu, ele abrange, né, essa demanda, ela abrange diversos setores. Mas na nossa aula a gente vai discutir especificamente o âmbito educacional. E aí a gente vai entender todo esse movimento, que ele não começou de hoje, não é originário de hoje, mas de uma longa data, de um longo período de um percurso educacional brasileiro. E aí hoje a gente vai fazer essa retrospectiva. Primeiro, sabemos que esses movimentos de políticas públicas, eles ocorrem em contexto sociopolítico e econômico no Brasil, desde que os portugueses aqui chegaram. Então, a gente sabe que, por meio de ciclos econômicos e instabilidades, ele vem ocorrendo diversas mudanças. E a economia brasileira, ela passou por diversos movimentos, diversos ciclos. E aí, esses períodos fizeram com que, a cada momento, as decisões de políticas públicas fossem buscando se remodelando, seja como um emprego, no aspecto da inflação, de programas sociais. Então, um fator predominante que impacta na decisão e na formatação de políticas públicas tem relação direta com os ciclos econômicos, os contextos socio-históricos, socioculturais, eles têm relação direta, impacta direta na
tomada e formatação de políticas públicas. Há um exemplo muito claro que recentemente a gente passou pelo período da pandemia, né? Há cerca de 2 anos atrás, a gente retornou às atividades, às normalidades recentemente, mas desse advento da pandemia para cá, para esse momento, a gente vivenciou diversas alterações nas políticas públicas educacionais. Isso é o quê? Isso foi ocasionado por um ciclo que vivenciamos. Então, essas ações, essas demandas, por meio de ciclos socioeconômicos e políticos, faz com que nós pensemos em novas políticas públicas. E aí, outro momento também, a participação política e a democracia no Brasil, né, que nós vivemos uma democracia muito recente. A gente sabe que a partir dos anos 80 e dos anos 90, a gente teve, com a reabertura, né, do Brasil, uma reabertura democrática, as políticas públicas elas foram muito mais concebidas e implementadas, porque a gente teve uma maior participação da sociedade civil nesse processo e a busca por processos mais democráticos tornaram-se características importantes na formulação e reformulação destas políticas. Então, isso fez com que nós buscássemos, né, nessa reabertura democrática dos anos 80, fizeram com que novas políticas que talvez foram políticas pensadas ainda lá na década de 20, com o Manifesto dos Pioneiros, da Escola Nova, essas políticas pudessem retomar a discussão e, a partir das décadas de 80, 90, muitas políticas foram implementadas e pensadas em ação para garantir um processo mais democrático de acesso à educação para todas as pessoas. Outro fator é a globalização e a integração internacional. Sabemos que o processo da globalização, tudo está ligado a todos. O Brasil, ele, nesse processo, se integra, né, na economia global e isso impacta positivamente nas políticas públicas, especialmente nessas áreas do comércio exterior, o meio ambiente, as relações exteriores. Então, todos esses fatores de integração fazem com que o Brasil também participe de decisões internacionais. A exemplo disso é quando o Brasil participa, representa o país, né, em conferências, em organizações internacionais para decidir por políticas públicas de bem-estar da população. Outro fator bastante significativo são as pressões demográficas e de urbanização. Então, esse movimento demográfico que ocorre dentro do próprio território brasileiro faz com que essas políticas públicas elas vão sendo direcionadas, sejam elas para infraestrutura, para moradia, para transporte, serviços públicos nas áreas urbanas. Então, esse processo de migração de pessoas de um território para o outro faz com que as ações governamentais sejam pensadas em prol daquele grupo, daquelas pessoas que passam por processos migratórios de região para região. Hoje sabemos que existem os refugiados climáticos, as pessoas que por questões de seca, de alagamento, elas mudam de localidade. Então, de repente, uma cidade que teria menos pessoas, ela passa a ser ocupada por mais pessoas por conta desse fluxo migratório, às vezes dentro do próprio território nacional mesmo. E isso faz com que novas ações sejam pensadas no âmbito governamental para que políticas públicas de acesso, de moradia, de bem-estar, de segurança e de educação cheguem a toda a comunidade. Um outro fator é o meio ambiente e a sustentabilidade, como a gente falou anteriormente, as questões climáticas, ambientais, elas são temas também muito relevantes de políticas públicas, são temas que eles não são desconsiderados em momento algum das pautas de discussões, principalmente esses desafios, né, relacionados ao desmatamento na Amazônia e a necessidade de transição para fontes de energias mais sustentáveis. Então, o meio ambiente é um fator também riquíssimo e pulsante assim, de ações de políticas públicas. Isso a gente fala assim, de eixos macros, eixos maiores que trazem essa atenção para o olhar da política pública. Por quê? Porque o objetivo maior é pensar
o bem-estar da população. E, sem dúvida, todos esses contextos, eles adentram a escola no âmbito de ações efetivas, programas, atividades que fazem com que sejam pensadas novas formas de ensinar, novas formas de trabalhar os conteúdos na escola também. Também para entender que esses fatores externos, esses fatores contribuem para a formação de novas políticas públicas e sejam alcançadas por todos nós. Outro fator, as crises e emergências, são questões que extrapolam a demanda, né? A demanda já existente, mas são questões emergenciais, como, por exemplo, a pandemia, os desastres naturais, influenciam, sim, uma agenda de políticas públicas. Então, são nesse viés que a gente pensa que, a partir das crises de emergência, vai exigir respostas imediatas e estratégias, muitas vezes a curto prazo, porque não se tem tempo para se pensar em uma política pública a longo prazo. Então, são questões de crises e emergenciais, que faz com que a ação governamental pense rapidamente em estratégias bem pontuais para aquela crise demandada da situação. Então, todo esse cenário, todo esse contexto indica que são ações pontuais, são ações de emergências a curto e a longo prazo que devem ser pensadas por uma ação governamental em vista da garantia do bem-estar de toda a população. Aí, agora a gente vai pensar bem o que são essas políticas públicas educacionais. Agora vamos trazer o nosso olhar especificamente para as políticas públicas na educação, né? O nosso foco, nosso ponto de interesse aqui nessa aula é pensar nessas políticas públicas para o nosso foco da educação. Então, vamos definir como um conjunto de diretrizes, princípios e decisões adotadas pelos órgãos governamentais e instituições educacionais para orientar quem? O sistema educacional de um país, estado ou município. Então, veja bem, se eu preciso desse conjunto de diretrizes, princípios e decisões, são ações de crise, ações emergenciais, a longo prazo, a curto prazo e a médio prazo. Então, são ações e diretrizes que, enquanto o governo, né, vai dar uma resposta a uma demanda que existe aonde? Na educação, na escola. Então, essa política pública ela vem atender justamente essa demanda, lá o conceito inicial, essa demanda startada, vamos dizer assim, lançada por meio de quem está lá no chão da escola, lá na educação, os grupos que estão fazendo a educação acontecer na ponta. E aí essas políticas elas vão ter o objetivo de quê? De promover a qualidade, a equidade, né, que é a garantia de acesso para todos em igual forma, e eficiência na educação, além de atender às necessidades da sociedade e do desenvolvimento econômico. Percebam que essas políticas públicas elas vão dar resposta a uma demanda, né, da comunidade educacional, do grupo da educação, de toda a sociedade, mas, ao mesmo tempo, ela se alinha a essa resposta aos contextos sociopolítico, econômico, históricos e culturais. Então, não é uma política pública desconectada de uma real necessidade. Ela está alinhada, sim, ao momento sócio-histórico, político e econômico que a sociedade está vivenciando. Ou seja, ao se pensar políticas públicas, não tem como pensar políticas públicas fora do contexto real ao qual estamos vivenciando. Por quê? Porque ela tem que ser uma política pública que alcance realmente, seja significativa por parte de quem recebe. E aí a gente vê, né, os movimentos, como é que eles acontecem, né? Sejam eles movimentos de inclusão, vamos dizer assim, de todas as etnias, de todas as pessoas com suas singularidades, vamos dizer que seria o acesso de todos à educação e quais os programas que possibilitam todos esses acessos e permanência na educação. Então, são políticas que
são pensadas nas mais diversas ordens e pautas de necessidades dos grupos. Mas nem sempre foi assim, né? A gente teve, né, uma longa trajetória de políticas públicas, né, e reformas educacionais no Brasil, e aí a gente sabe que foram assim, diferentes fases que a gente vivenciou, vários desafios e muitas transformações ao longo de toda a história do país. A gente sabe que desde 1549, quando os jesuítas aqui chegaram para iniciar o processo educacional, isso tudo veio passando por grandes movimentos e grandes reformas. Então, ainda no século XIX, a gente teve as primeiras iniciativas em educação, né? Então, lá no século XIX, então, a gente teve a criação de escolas primárias e influência de ideias iluministas. Foi a que mais predominou nesse processo aí, dessas primeiras escolas que chegaram ao Brasil. E aí o imperador Dom Pedro II, ele trouxe, né, essa educação, essa promoção da educação, com o objetivo de realmente de trazer uma escolarização para aquela população do seu reinado, do seu império ali que ele conduzia. Então, antes disso, a educação no Brasil ela era destinada, ela era executada somente pelos jesuítas, e aí no formato da educação conforme a história da educação brasileira nos mostra. Então, a gente vai trazer essas primeiras tentativas de políticas públicas aqui, com essas inaugurações de escolas, que foi a partir do século XIX, pensada por Dom Pedro II. Ainda nós temos, lá já aqui 1930, de 1930 a 1945, durante o Estado Novo, a Francisco Campos, né, ele lidera uma reforma educacional, e aí essa reforma educacional, que ainda era centralizadora, mas buscava, sim, o Estado, já o Brasil República, buscava, né, ter todo o controle sobre esse sistema educacional. Então, essa reforma Francisco Campos, ela trouxe algumas mudanças. Ela buscou acesso e garantia de educação para todas as crianças, né, dali do Brasil, na Primeira República. Então, trouxe essa perspectiva de uma sistematização de uma educação, de um sistema educacional. Aí nós tivemos aqui fundações, né, o MEC foi instituído, nós temos que aí não era MEC, né, a gente tinha outra nomenclatura, a gente teria também a criação da Universidade de São Paulo, então algumas instituições, algumas ações foram sendo desenvolvidas nesse primeiro período como uma tentativa de política pública educacional e de trazer uma educação pública de qualidade para todos, mas ainda com um papel muito centralizador do Estado. Na década de 60, a gente tem a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, foi uma tentativa de consolidar as bases da educação brasileira. E aqui, a gente começa a receber essas diretrizes em nível federal, estadual e municipal, começam-se a pensar essas esferas, aonde que delimitaria cada trabalho e cada ação. E foi, na verdade, uma implementação muito desafiadora devido à falta de recurso e infraestrutura. Então, esse marco dessa primeira lei que a gente vivenciou, ela trouxe realmente grandes desafios para se pensar o Brasil na sua imensa divisão territorial aos poderes, governo federal, governo estadual e municipal, as suas ações específicas no âmbito do desenvolvimento de políticas educacionais e de efetivação de ação, né? Aí, ainda na década de 60, a gente teve a reforma universitária, que isso se deu durante o período militar no Brasil. Essa reforma buscou reforma nas universidades brasileiras, foram criadas aqui na década de 60 a Universidade de Brasília, a UNB, e a imposição de modelos de universidades unitárias, né? Então, isso tudo foram trazendo mudanças e movimentos para a educação universitária. Já nos anos 80 e os anos 90, a gente tem, né, o período da redemocratização. Nesse período, o que ocorre? Estabeleceu a educação como um direito de todos.
e um dever do Estado. Então, a partir dos anos 80, com a promulgação da Constituição Federal, a gente começou a perceber essa reabertura da educação, da redemocratização do Brasil, né? Principalmente a abertura, a participação de todos e todas nesse processo de decisão de ações de políticas públicas para a educação. Então, foi aqui que começou a pensar nesse direito de todos e, claro que foi um momento marcado por muitos debates, muitas discussões e muitas ações necessárias para que realmente efetivassem uma política pública de qualidade. E pensada pelo povo, para o povo. Isso é que é importante, não algo pensado e planejado por um grupo seleto e que a população teria que receber. Então, nesse processo de movimento de baixo para cima para pensar a educação pela base, houve bastante discussão e ainda há. Um dos exemplos muito claro é a abertura para o processo de participação, de planejamento participativo, de gestão democrática. Tudo isso veio junto com esse momento de redemocratização. Então, vamos pensar uma outra educação, uma educação onde todos podem participar e todos podem falar como, né, construir uma nova educação. E aí, diante de tantas demandas, a gente sabe que houve esse movimento. Ainda na década de 70, a gente teve uma nova lei de diretrizes e base da educação nacional, que perdurou até 1996. Então, foram 25 anos de uma legislação, né, de uma lei. Porém, na promulgação da 9394, que é a Lei de Diretrizes e Base Nacional, que é a vigente, ela trouxe a proposta de um financiamento dessa educação básica, de uma construção de um fundo de repasse. E aí, né, nesse processo de redemocratização, ficou muito bem claro a participação financeira dos estados, do governo federal e do Distrito Federal e dos municípios. Então, nessa distribuição equitativa de valores, foi-se pensado na construção desse fundo, né, para custear as ações de políticas públicas. E um dos encaminhamentos é a construção de um Plano Nacional de Educação. Então, nós temos um Plano Nacional de Educação, que é o PNE vigente, né, e o primeiro aí foi em 2001. Ele estabeleceu metas para a educação brasileira, porque buscava melhorias de qualidade, expansão do ensino fundamental e médio e o aumento do investimento da educação. Então, esse Plano Nacional, ele é um plano que hoje ele passa, né, ele passa por atualização. Venceu o prazo dele, 2024 foi o prazo, e nesse processo de atualização, muitas das ações de políticas públicas foram e serão revistas e propostas novas metas, e aí, claro que o processo de avaliação do plano vai dizer se ele alcançou, atingiu ou não a meta estabelecida. Nessa trajetória, a gente teve esse plano de 2001 a 2014, ele ficou com 4 anos, né, de diferença. Esse plano, o Plano Nacional de Educação, ele tem a duração de 10 anos. Então, o nosso último plano foi de 2014 a 2024, que ele será atualizado agora. E entre os objetivos macros, né, desse plano está a universalização da educação infantil, a melhoria da qualidade do ensino, a ampliação do acesso ao ensino superior e o aumento do investimento em educação. Então, em percentuais, a gente sabe-se que há a grande necessidade de aumentar o investimento para o desenvolvimento da educação como um todo. E aí, ainda temos como uma política pública do ensino médio a reforma de 2017, foi uma outra política pública que ela foi aprovada, né, com mudanças significativas na estrutura curricular. A reforma gerou debates intensos sobre a flexibilização do currículo e a necessidade de preparar os alunos para o mercado de trabalho. Porém, esse debate do ensino médio, ele vem sendo questionado, né? Vem sendo questionado a todo momento por quais os fins, né, das últimas séries da formação de educação básica de um estudante. Isso faz com que
a gente repense todo o ciclo, todo o processo alcançado até o momento. Então, é hora de pensarmos numa educação que garanta a emancipação, o desenvolvimento do senso crítico, o reposicionamento, né, dos nossos alunos diante das dinâmicas sociais, e que isso se dá por meio do desenvolvimento e da criticidade que a educação é capaz de promover aos seres humanos. Nessa trajetória das políticas educacionais no Brasil, a gente sabe-se que ela é muito complexa, reflete os desafios enfrentados pelo país, um país gigante, tem muitos desafios, com diferentes contextos históricos e políticos, e aí a busca por uma educação de qualidade e acessível para todos continua sendo o tema central das nossas discussões sobre o desenvolvimento social e econômico no Brasil. Não tem como pensar em desenvolvimento sem pensar em educação. Então, positivamente, o desenvolvimento passa pela educação de uma população, e isso é uma necessidade. Então, as políticas públicas educacionais e essas reformas, elas estão em constante movimento. Por quê? Porque não chegamos ainda a um bom porto, não chegamos ainda a um bom momento que atenda realmente, porque a sociedade a todo momento ela está em movimento. As dinâmicas são cíclicas e nesse processo, com certeza, a gente passa por necessárias mudanças. E assim a gente deixa, né, como mensagem final da nossa aula, que as políticas públicas na educação básica, ela deve se dar por uma efetivação do direito social e se dar por meio de ações concretas que são forjadas e alimentadas pelas reivindicações sociais materializadas nos programas sociais que, por essência, extrapolam a satisfação do direito individual. Silva, 2022. E com essa frase a gente encerra a nossa aula, o nosso encontro de hoje. Educação à distância, mudando realidades.